Tudo bem, pessoal? Eu vou começar uma série de vídeos sobre os suplementos que já foram comprovados ter funções ali nas doenças neurológicas e nas doenças psiquiátricas, tá? Em menor ou maior grau. Primeiro tendo um panorama geral de todos, depois eu vou começar a falar do mecanismo de ação de cada um. Bom, o primeiro deles é o DHEA, que ele é derivado ali do ácido graxo ômega 3. Ele é uma fração, né? Você tem o EPA e o DHA. O DHA é que tem mais função ali a nível de cérebro, tá? Ele já foi utilizado no transtorno de déficit de atenção, em dislexia, tá? Então ele tem melhora na concentração, na memória, em deficiência cognitiva e nas doenças demenciais, tá? Em depressão já tem alguns estudos que utilizam elas, né, com depressão, mas o efeito dela é muito baixo ainda na depressão, tá? Ela tem alguns efeitos ali bem leves, mas nada muito significativos. Bom, lembrando que os efeitos adversos, ela pode ter uma propriedade anticoagulante, tá? Tanto é, eu já vou embalar uma coisa na outra, que ela pode ter interação com a varfarina, que é um anticoagulante, até pela essa característica que ele atua ali no processo de coagulação, tá? Outra questão é que você pode ter uma leve perturbação gástrica, né? Então, às vezes, você tem um desconforto gástrico como efeito adverso. A dose é muito variada. Por que é variada? Tanto pela concentração de cada cápsula, quanto pela dosagem de cada pessoa precisa. Então, é muito difícil estar estipulando uma droga. Um comentário só, lembrar de interromper antes do processo cirúrgico, né? Interrompe antes de cirurgia, porque ela pode, como eu falei, interromper ali na coagulação, tá bom? Bom, outro é a colina. A colina é um substrato fundamental ali no cérebro para a formação de membranas celulares, tá? Eu vou estar falando de um outro suplemento que é a fosfatidilcolina, e é justamente ele vai ser substrato para a formação de fosfatidilcolina, né? Que vai estar presente nas membranas do cérebro, nas membranas do neurônio, tá? Bom, aqui já foi utilizado na literatura tanto para processos maníacos, tá? O desenvolvimento cefálico fetal também, né, para bom desenvolvimento, para transtornos cognitivos, né? Muita gente que quer aumentar memória, aumentar melhora de capacidade, às vezes utiliza ela, né? Alguns pacientes relatam um pouquinho de sudorese, hipotensão, mas não é nada significativo, tá? Em relação a isso. Algumas drogas você pode interferir, por exemplo, se você associar com ácido fólico, você interfere no metabolismo ali da homocisteína, você pode ter algumas questões, mas nada preocupante, né? Em relação à dosagem, a dosagem ela varia muito, né? Então a dose vai desde 300 mg até 1.200 mg, tá? Varia muito a dosagem mesmo, recomendando não passar acima de 3 gramas, você já pode ter alguns efeitos colaterais em relação a ela, né? Então, como eu falei, ela é necessária para toda a formação ali de estrutura celular e de membrana celular. Outro suplemento que eu quero estar falando para vocês é o zinco, né? O zinco é um mineral, tá? Um elemento metálico. Ele já foi tentado utilizar para várias coisas, então também, tanto para questão imunológica, transtorno cognitivo, prevenção de fechamento de tubo neural, é uma questão muito interessante, a utilização de suplementação para gestantes, tá? Bom, alguns efeitos adversos, quando você usa em dose muito elevada, você pode levar a uma deficiência de cobre, tá? Uma deficiência de cobre. Por isso que é sempre bom estar fazendo a relação cobre-zinco, tá? Isso o pessoal da ortomolecular já sabia faz muito tempo, a relação cobre-zinco. Bom, você tem algumas coisas que você pode
que tem interação, tá? Então, tanto o bifosfonato, ali que são utilizados para osteoporose, tanto os antibióticos, as quinolonas, podem interferir na absorção do zinco. O próprio cobre você pode interferir na absorção do zinco, então tem que ser muito bem dosado. E alimentos que contenham tanto cisteína, quanto cafeína e quanto ferro. Esses 3 elementos que eu acabei de falar vão interferir um pouquinho na absorção. Tá? A dose típica é 15 mg dia. Algumas pessoas recomendam não passar de 30 mg devido a alguns possíveis efeitos adversos, tá? Então, de modo geral, é isso. Aqui algumas pessoas alegam que tem algum efeito protetor em relação a resfriados. Isso é muito controverso. Alguns estudos mostram, mas a maioria não sustenta esse achado, tá? Então, basicamente, hoje é o DHEA, a colina e o zinco.